No ar, mais um Revisitando o Placar. Vamos falar de um campeão invicto. O único campeão invicto da história do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de quem? Do Internacional, que nesta semana eliminou o River Plate da Libertadores. E para contar um pouco da história, esse resgate, 1979 comigo, Bernardo Ramos e Fábio Sormani. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. A glória do desporto nacional ou internacional, que eu vivo exaltar. De Enio Andrade. De Enio Andrade e que o torcedor exaltou em 79, Sormani. Mas há que se colocar um asterisco nessa história aí, desse campeonato. Você chegar nesse ponto. Esse campeonato foi o único time grande de São Paulo que participou desse campeonato foi o Palmeiras. Os outros estavam envolvidos com o campeonato. Né? Não, o São Paulo, o Santos de São Paulo estava disputando o Campeonato Paulista e teve um problema lá que eu não sei, pelo que eu me lembro foi o Campeonato Paulista. O Santos fez a final do Campeonato Paulista de 78 em 79. Foi metade do ano. E eles não jogaram. O calendário era uma zona. Era uma zona completa. Então, é um título invicto? É. Show de bola? Incontestável. Time do Internacional era maravilhoso? 23 maravilhoso. Jogos. O Internacional, sem perder, 23 jogos. 23 jogos. E o campeonato, 23 jogos do Inter. Mas você sabe quantos times tinham no Campeonato Brasileiro? Tinha um monte. 96, né? 94 94. times. Então, mas é isso que eu tô falando. O Palmeiras, naquela época, era um timaço também, mas jogou o Campeonato Brasileiro. Elimina o Flamengo do Cláudio Coutinho e aí perde pro Internacional na semifinal. Com o show do Falcão no Morumbi. Exatamente. Jogava o Mário Sérgio Pontes e Paiva, não é? Era um time... Batista, o Batista, Jair... O Caçapava ainda estava lá? Era o time do Internacional, o time base era o Benítez, o João Carlos... Que jogou na o Mauro Pastor, que veio da Ferroviária. Mauro Galvão começando a carreira. Cláudio Mineiro, que jogou no Corinthians. Aí o meio de campo tinha o Batista, o Falcão e o Jair, o Príncipe. Uhum. Aí o ataque Valdomiro, Bira e o Mário Sérgio. Era o Bira, né? E o Mário Sérgio. E tinha alguns jogadores que era um timaço, mas eu acho que é importante a gente deixar isso aí claro. Pra localizar. Exatamente. Por o elenco também. Santos, Corinthians e São Paulo não participaram. E Portuguesa também não. Ponte Preta também não. Jogou Palmeiras, Guarani, acho que 15 Piracicaba. São Bento, é isso? São Bento jogou. Foram os times que representaram São Paulo. Entendeu? Eram poucos times, né? Quer dizer, perdeu a força, né? Importante. Sim, mas é bom lembrar que o Internacional passa pelo Palmeiras na semifinal. O Palmeiras tinha eliminado o Flamengo. Ganhando o Vasco na final. E ganhando na final do Vasco nos dois jogos. Ganhando lá no Maracanã e no Beira-Rio. Foi super... Eu não estou diminuindo. Total, né? Não, eu não estou aqui diminuindo a façanha do Internacional. Longe disso. Vamos já mostrando mas fazendo essa observação. Olha lá, Inter campeão. Aí tinha um pôster no final, né? Da placar, né? A festa. O Internacional que era o grande time da década. Porque tinha sido 75, 76... E aí ganha em 79, chancela, né? Como um grande time da década. Fora o baile, 2-1 fora o baile. Por quê? Também teve o agregado, né? Se você pensar, né? O 2-0, 2 gols do Chico Espina lá no Maracanã. No Maracanã e depois o Chico Espina, que era um 12º jogador do Internacional. Tinha também outros jogadores que entravam bastante, por exemplo, o Valdir Lima, o Adilson Miranda, o saudoso Adilson Miranda, que depois a gente vai contar uma historinha também aqui. Tinha o Toninho. Sabe o Toninho, que é preparador físico, foi preparador físico no tempo do Mário Sérgio, também fazia parte desse elenco. O Mário, centroavante, o Gasperim. Você não vai perguntar quem é o Mário, né, Bernardo? Não vou. Não. Mas tem uma observação sobre o Jair. O Jair, o príncipe, né? Que faz o gol, aliás, anos depois, em 1982, que elimina o Flamengo na Libertadores no Maracanã pelo Peñarol. Trilegal. Posso fazer uma observaçãozinha rapidinho? Chico Espina, que jogou no Noroeste de Bauru. Já no final de carreira. Em 85, 6 anos depois. 85, 86 e 87, se não me engano. Ele joga, inclusive, com o Baroninho. Na ponta direita, ó, o Chico Espina e na ponta esquerda, dois experientes. No Noroeste, se não me engano, o centroavante era o Rodinaldo. Que depois vai jogar no Palmeiras. Exatamente. Vão virando a página aí, Trilegal Tchê. O torcedor do Internacional tá esperando por esse momento, né? E aí... Não, desde então o Internacional não ganhou mais nenhum campeonato brasileiro, né? Foi o exatamente. Eu acho que dos grandes é o time que tá mais na fila, hein? E ali no destaque, Mário Sérgio já é outro ponteiro, né? Foi realmente o resgate do futebol do Mário Sérgio, né? Nessa matéria aí. Falcão jogava gemendo de dor, era um time de raça.
E o Mário Sérgio se reencontra no Internacional justamente trazido pelo Falcão, né? O Falcão que indica O e Mário. meio que banca a contratação do Mário, né? E essa matéria aí foi assinada pelo Emanuel Matos, tá vendo lá embaixo, reportagem de Emanuel Matos. Emanuel era torcedor do Grêmio. Deve ter sido difícil pra ele. Deve ter sido difícil, porque o Emanuel era torcedor do Grêmio e o Divino Fonseca era o torcedor do Colorado, entendeu? Inverteram. Mas é verdade, o Mário vai com o aval do Falcão pro Internacional. Sabe, o que o Mário jogou nesse campeonato foi uma coisa... O Falcão jogou muito, muito, muito. Mas o Mário também, né? A gente tem um pouco do lado sentimental pra falar do Mário, porque a gente trabalhou junto, né? Só quero voltar um pouquinho lá, só aquela página ali, se der pra voltar, rapidinho. Porque também é hora de um merchan. Dá pra abrir pra gente? Porque o Felipe Facincani tá fazendo o tratamento pros cabelos crescerem, né? E tem ali a então esquerda, tem ali né? a esquerda... Antes e depois, olha lá. Erba Flores, né? Erba Flores, que era um patrocinador aqui era da um Placar, patrocinador. então a gente abre espaço, o nosso merchan, aos antigos sempre, patrocinadores aos da antigos Placar. patrocinadores da Placar, essa colher de chá aí. Vamos vir da página agora, mais um patrocinador. Patrocinador de peso, hein? De peso? É Adidas. Era patrocinador dos símbolo dois times. legal da Adidas, que hoje é Adidas Originals, Tenta né? Mas resgatar, né, esse símbolo um pouco, exato. né? Esse é o original. Eu acho mais legal o atual. Eu gosto muito desse símbolo. E os dois times que chegaram à final usavam Adidas. né? Que é o Internacional e também o Vasco. Quem da era o Gama. goleiro do Vasco? Leão. O goleiro do Emerson Vasco, Leão. Emerson Leão. Ó, na foto, vocês estão vendo aí, Orlando Lelé, falecido, Leão. Quem que é aquele cara ali? Putz, agora... Ivan, né? Olha, é. o time do Vasco base, Leão, Orlando, Ivan Gaúcho e Paulo César. Gaúcho é o que tá do lado do acho que é do Ivan. Demário, Paulo César. Roberto e depois o Paulo também César é o Paulo César jogar no Fluminense, Isso, né? o lateral Isso. esquerdo. Aí o meio de campo era Zé Mário, Paulo Roberto, Zé Mário aqui. Paulinho, que é o Paulinho Piracicaba, Exatamente. né? Catinha, Roberto Dinamite, Catinha, Dinamite, E Wilsinho, xodó da vovó. E o técnico era o outro. Não é o Glória. Wilsinho do que jogou no Corinthians. E do o Juventus. técnico- Não, é outro Wilsinho. Esse E é o o time do Wilsinho, Inter, xodó da vovó. o time do Inter, já a gente vai mostrar melhor, né, o pôster do Internacional. Então a gente vai virar a página, a gente vai guardar esse time do Internacional já pra gente mostrar. Matéria da Placar em 79. O Brasil tinha zagueiros, né, campeões, né, defensores campeões, Isso. capitães, né? Meline, Mauro e Carlos Alberto. E aí se esperava que o Oscar fosse levantar a taça em 82. Acabou não acontecendo, Sormani. Foi uma pena, foi uma derrota no futebol. A gente, não é por ser brasileiro que a gente diz isso, né? O futebol que o Brasil jogava naquela época com a seleção do Telê, credenciava, né? Todo mundo imaginava. Teve no ano seguinte, a 79, teve um Mundialito no Uruguai, né? Foi em 80. Sim. Brasil, Argentina, Uruguai e Alemanha, né? E Holanda, né? Holanda eu não lembro se tava. Que a Inglaterra não foi. Então acho que a Argentina não foi. Porque era Brasil e Uruguai, Alemanha, Brasil e e tá Holanda. certo. Você tá Alemanha e certo. Holanda, acho que era isso. Enfim, era um timaço e todo mundo imaginava que fosse possível o Oscar Bernardi, que era jogador do São Paulo, levantar a taça de campeão mundial, né? Tem Revelado pela uma Ponte, curiosidade em relação a esse campeonato de 79, já que a gente está vendo a camisa da seleção brasileira, foi o último campeonato promovido pela então CBD. Isso. Em 1980 Tanto que já tem passa até- a CBF. Tem até mudança de distintivo, né? Exatamente. Da- então a da- CBD, por determinação até da FIFA, acaba em 1979. Voltar só naqueles... Voltar, Ale, Volta. por gentileza? Pode voltar. Dos campeões lá, os levantando a taça. Bellini, levanta a taça de 58, era jogador do Vasco. Mauro Ramos de Oliveira, 62, era jogador do Santos. Carlos Alberto Torres, 70, era jogador do Santos. Muita gente confunde, achava que ele era do Botafogo. Não, ele era do Santos. E o Oscar seria... Jogador de São Paulo. Era né? jogador de São Paulo se o Brasil tivesse levantado o tetra. É um absurdo o Carlos Alberto Torres ter disputado uma Copa do Mundo só, né? Em 74 ele se machuca, né? 66 ele poderia ter ido, né? 66 eu acho que ele não sei. Já como jogador do Santos, né? Ele foi contratado, ele era muito novinho, né? Em 66. Em 74 ele se machuca, ele poderia ter já. Que é o caso do Clodoaldo. O Clodoaldo também se machucou em 74 e não foi pra Copa do Mundo. Mas era uma coisa engraçada, porque o Zé Maria estava machucado e seguraram. Começou o Nelinho, depois o Zé Maria volta e vira o titular. Aí a pergunta que era, por que não seguraram o Clodoaldo? O
O Carlos Alberto estava machucado mesmo, não tinha uma coisa, o Clodoaldo não daria, entendeu? Mas eu concordo com você, Carlos Alberto Torres poderia ter disputado mais de uma Copa do Mundo. Vamos virando a página. Mais um momento. Olha, aí a edição, nessa edição do Internacional Campeão... É a bola de prata, a bola né? de prata, né? Os jogadores que lideraram a bola, que ganharam a bola de prata, né? O João Leite, como goleiro do Atlético Mineiro, Nelinho, lateral direito do Cruzeiro, Nelinho que depois vai pro Atlético, uma negociação até estranha, né? Porque muito, e ele jogou muito tempo, né? Jogou muito tempo também no Atlético Mineiro também, né? O Osmar, que é o Osmar Guarnelli. Que toma aquele joga chapéu do Roberto na Ponte Dinamite. Preta também no Botafogo. Exatamente, ele toma aquele chapéu jogando pelo Botafogo, né? O goleiro é o Wendel. Isso. E o Roberto Dinamite faz um gol antológico. É o gol mais bonito da carreira. Mauro Galvão, então, com 18 anos, a gente vê a ficha ali, gaúcho, começou nas categorias inferiores do Grêmio e depois vai pro Inter e depois, curiosamente, ele volta para o Grêmio, né? Ele joga no Mauro Galvão, que é tão importante no Botafogo, no Vasco. O Mauro Galvão tem uma curiosidade, ele estava na pré-lista dos convocados para a Copa de 86. Houve uma concentração grande da seleção brasileira, com mais de 23 jogadores na Toca da Raposa, e aí, à medida que ia se aproximando da Copa do Mundo, eram cortados jogadores, né? O Marinho, ex-ponta direita do Bangu, estava nessa lista. O Mauro Galvão era E o Mauro Galvão, que em foram 86, cortados. ele troca, curiosamente, o Internacional pelo Bangu. Vê como o Bangu tinha dinheiro, seu irmão. Era o dinheiro do Castor, né? Do Castor. O Castor Agora, abastecia o Bangu. exatamente. Olha que chama atenção pra mim aí nessa página. O João Leite, 23 anos. Mauro Galvão, 18 anos. Pedrinho Vicençotti, que era o Pedrinho do Palmeiras, vamos chegar lá. 22 anos e o Pires, 23 anos. Olha a idade dos caras. Tudo novinho. E tudo aqui no Brasil. Com O essa Nelinho era idade, mais se fosse hoje, tá tudo na experiente. Europa. Exatamente. 29 anos o Nelinho e 27 anos o Osmar Guarnelli. Pedrinho jogou no Vasco depois. Jogou. Né? Foi Hoje é campeão empresário, carioca, né? Exatamente, foi campeão carioca em 1982. Ele teve uma pelo ligação muito grande com o Edmundo durante muito tempo, o Pedrinho Exato. Vicençotti. Aí o meio de campo, né? Pires, Olha né? que Era o meio- volante. Olha que meio de campo, né? Que foi formado, né? O Pires já estava na outra página, na página anterior, mas Pires, Falcão e Jorge Mendonça. Que maço. Olha, tem 4 jogadores do Palmeiras na bola de prata. E tem 2 jogadores do Internacional, o Falcão e o Mauro Galvão. Do Palmeiras você tinha o Pires, o Pedrinho, o Jorge Mendonça e o Jorginho. Entendeu? Era o time dirigido pelo Tele Santana. em Era, 79. exatamente. Do Que- Vasco, que faz a final, você tem o Roberto e mais ninguém. Do Atlético você tinha o Osmar Guarnelli e o João Leite no gol. Do Cruzeiro você teve o Nelinho e o Joãozinho. Entendeu? Foi um campeonato forte, com certeza. Campeonato forte. Entendeu? Você vê pelo nível dos caras, né? Sim. O Palmeiras mete 4-1 no Flamengo no Maracanã, né? O jogo da classificação do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que tinha na zaga Beto Fuscão. Beto Fuscão. Jogava Beto na Fuscão. zaga. E não tem ninguém do Curitiba aí. O Curitiba foi semifinalista desse campeonato. Foi aquele time que tinha Não, o mas- Freire na meia, né? Mas eu repito, o artilheiro foi o Roberto César, né? Que era do Cruzeiro. Cruzeiro. O que chama atenção, eu volto a bater nessa tecla, é a idade dos jogadores, os caras jogando no Brasil, cara. O Roberto Dinamite tinha 25 O anos. Roberto ainda vai pro Barcelona logo Sim, depois, 26, né? ó, Falcão, já tava com 26. O Mendonça também. Agora o Jorginho, 20 anos. O Jorginho tinha vindo do Marília, né? Era a Isso. revelação do Marília. Era a né? revelação do Marília. É. Então os jogadores não saíam. Então muita gente fala assim, o campeonato daquela época, não, naquela época os melhores ficavam Eu aqui. enxergo daqui, esse é o Jorginho Putinati. Isso, Jorginho ele Putinati, mesmo. exatamente. Jorge Antônio Putinati. O Jorginho joga no Palmeiras, faz samba no Palmeiras, inclusive faz parte daquele time vice-campeão paulista em 86, que perde a final para a Internacional de Limeira. E depois, no ano seguinte, numa jogada eleitoreira do presidente Roberto Páscoa do Corinthians, que queria se reeleger, ele compra o passe do Jorginho. O Palmeiras estava querendo vender o Jorginho. E o Roberto Páscoa compra o Jorginho do Palmeiras, mas mesmo assim o Roberto Páscoa não consegue se reeleger presidente do Corinthians. Quem ganha a eleição é o Vicente Mateus. E o Jorginho faz parte também do time vice-campeão paulista de 87. Quer dizer, ele foi vice-campeão paulista em 86 pelo Palmeiras e vice-campeão paulista em 87 pelo Corinthians. Quando o São Paulo foi campeão. Exatamente. Desculpa, o Ale, se você puder, por gentileza, trazer essa página de novo pra tela. Olha lá, Batista quase lá. Dá uma olhada ali, ó. Houve jogadores que, embora se tenham destacado bastante no campeonato, não obtiveram média suficiente para conquistar a bola de prata. De todos os exemplos, Batista é certamente um dos mais significativos. Nas semifinais, ele foi o motorzinho do Inter e recebeu notas altas. Mas como deixou de disputar vários jogos, sua média
foi prejudicada e não passou dos 8,8, né? Inferior aos 9 de Pires. Porque o Batista disputou a Copa do Mundo, etc. E tal, mas, bom, mas Batista não chega. O Inter é campeão, né? Se o Batista não foi pra bola de prata, ele teve muito problema com lesão, né? E o Pires, que fez um grande campeonato, jogou no Vasco, né, você também, lembrou? exatamente. Jogou no Fluminense também. E ele acaba ganhando a bola de prata, mas se fazia necessário naquela época essa explicação, porque houve uma indignação das pessoas pela qualidade do futebol do Batista e ele não ter recebido a bola de prata. Exatamente. Virando a página. Chegando a mais um momento. Aí é o time clássico, né, do Internacional, né? Que foi o campeão, né? A gente vai expandir esse time. O time... É o João Carlos, o João Carlos, o Benítez, o Mauro Pastor, o Falcão, o Mauro Galvão e o Cláudio Mineiro. Aí agachados o Valdomiro, o Jair, o Bira, o Batista e o Mário Sérgio. Lembrando que esse elenco do Internacional ainda tinham jogadores aí que eram suplentes, né? Mas importantes naquele elenco do Internacional dirigido pelo Enio Andrade. Por exemplo, o goleiro reserva era o Gasperim, que jogou depois no Botafogo de Ribeirão Preto um bom tempo, né? O Toninho, que foi preparador físico no tempo do Mário Sérgio, né? O Toninho Camarão, né? Toninho Camarão. Que o pessoal chamava. Era lateral reserva desse time. O Valdir Lima entrava com muita frequência nesse time no Internacional no meio de campo. O Adilson era o centroavante também, o Adilson que morreu num acidente, infelizmente no ano seguinte morreu num acidente de carro. Ele tava no Corinthians, não tava? Não, ele tava no Internacional e ele tá numa negociação para o Criciúma. Criciúma, coisa né? assim, Quando ele vem, ele tá vindo do Rio Grande do Sul para São Paulo e ele falece num acidente de carro a Reis Bittencourt. E a gente vai contar um pouquinho dessa história também. E a gente vê o Jair... E o Chico Espina, né? O Chico Espina também. O Jair ali jogando na meia, né? Ele que muitas vezes chegou a jogar aberto pela direita, mas o ponteiro era de fato o Valdomiro, que disputou a Copa de 74. O Valdomiro disputou a Copa de 74. Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. O meio campo era Falcão, Batista, Falcão e Jair, né? E o time era Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e o Cláudio Mineiro. Vale lembrar que o Enio voltaria a ser finalista do Campeonato Brasileiro pelo Internacional e foi campeão em 85 pelo Curitiba. Em 1987, no time que tinha... Não, e ele é campeão em 81 pelo Grêmio. Campeão pelo Grêmio. Ele é tricampeão. Ele é tricampeão. Brasileiro, exato. Então ele é campeão 79 pelo Inter, 81 pelo Grêmio, 85 pelo Curitiba, e 85 pelo Curitiba. 87, daquele time que tinha, já que a gente tá falando de Internacional, né? Tafarel, Vink, Laércio, Aloysio, Casimiro. Norberto, Luiz Fernando Flores, Balalo, Bonamigo, né? Bonamigo e às vezes Gilberto Costa, Eider, Amarildo e Brits. E tinha o Edu Lima também. Tinha, mas o Paraguai também Brits que entrava é o titular na final. Esse time, né? Não é verdade. Vamos virando a página. Olha, aí uma foto minha com o Mário Sérgio, inesquecível Mário Sérgio, né? Essa foto eu tirei na Rádio Estadão, né? Que o Mário Sérgio foi gravar um programa lá comigo na Rádio Estadão. E aí a gente tirou essa foto. E acho que tem mais uma do Mário, se não me engano, né? Ou não, acho que só essa. Em 2016, eu estava gravando um programa lá com o César Saqueto. O Mário Sérgio, que foi nosso grande amigo, nosso grande companheiro. Olha, uma figura... sensacional. E foi em 2016, infelizmente, em 2016, no final do ano, ele falece, acontece o acidente da Chapecoense aí. Olha lá, outra. O Mário aí, né? Cara querido. E que eu queria dedicar o programa pro Mário Sérgio e para mais o Adilson também, né? Que eu vai aparecer uma foto aí de um garotinho pequenininho. Olha lá o Adilson. Por quê? Quem é esse menininho aí? É você? Sou eu, esse menininho. Mas como é que ele te pegou? Porque o Adilson era meu vizinho em São Paulo, ele é de São Paulo, ele era vizinho realmente de muro, exatamente de muro. Então meu pai conhecia o Adilson desde menino, a gente viu o Adilson crescer e sabia que o sonho dele era jogar no Corinthians, mas eu tô vendo você com a camisa do Palmeiras. E aí não é do Palmeiras. Ó, calção branco, meia branca e com uma camiseta verde. Não, é uma camisa verde. Essa foto, ela entrega quem você é, o seu passado. E esse Fusca aí é um Fusca do Adilson, né? Com aquela roda de magnésio, tudo. Ele com uma calça boca de sino, uma camisa xadrez, curta, né? Ele era galanzão. Não, era moda na época.
E aí, eu com o Adilson, né, pequenininho, né, com o Adilson. Quem diria, hein? Infelizmente o Adilson... Camisa do Palmeiras. Você tá ferrado com essa foto. Não Você era a camisa deveria, do Palmeiras. Você não tá, gente? deveria ter feito isso. Você tá morto nada na contra nossa o Palmeiras, mão. contra Essa a grandeza, camisa, essa contra a foto grandeza, será repetida, contra a reprisada grandeza do várias Palmeiras. vezes. Deixa eu falar, nada contra a grandeza do Palmeiras, mas eu jamais vesti a camisa do Palmeiras. Realmente eu respeito a história do Palmeiras, uma linda história do Palmeiras, mas eu nunca vesti a camisa do Palmeiras. E aí o Adilson, então eu desejo Aos esse dois que eles programa estejam em paz, aos né? dois, né? Que eram grandes amigos. era. Um adorava o outro. Eles eram grandes amigos, conviveram aí nesse tempo do Internacional. E aí a foto que é do meu saudoso pai, o Valdemar Micheletti, que tirou essa foto pra gente. Bom, vamos continuando aí. Mais um momento da Placar Olha 1979. Christian Fittipaldi. Christian Nesta Fittipaldi. revista, o Christian começando no kart, né? Então, essa daí seria bom pro Flavinho Gomes trinchar, né? A história do Christian Fittipaldi. Mas é bem legal. O capacete aí é do Wilson Fittipaldi. Depois o Christian, quando foi pra Fórmula 1, não sei se antes até, ele trocaria, seria amarelo com as gotas verdes, entendeu? Verdes? Isso, ele trocou, né? Fez ali uma combinação troca. de cores. É porque tá parecendo preto ali. Exato. Mas é verde. Verde musgo, verde escuro. escuro. Isso, verde musgo. Depois o Christian adota um amarelo com as gotas, né? Que a gente vê, tipo, imitando gota ali, verde. Exatamente. Olha o Christian, vai ter mais uma foto aí do Christian aí. Bem novinho. Legal, né? Como a Placar também dá abrir espaço, né? O Lemir Martins, olha lá. A matéria tá assinada por ele, né? O Lemir que era... Especialista. Ele era o chefe de fotografia da Placar, fotógrafo e editor era o chefe, editor de fotografia. E escrevia texto também. Eu me lembro do Lemir na redação, passava um carrinho, igual esses carrinhos de avião, sabe? Cheio pra gente fazer um lanchezinho, né? Bolacha. Então ele comprava uma bolacha de água e sal Cremoso. e aquele queijo, como é que chama? Aquele queijo quadradinho? Polenguinho. Então ele abria lá o polenguinho, ele punha inteirinho no meio de duas bolachas de água e sal e comia. Ele comprava aí, todo dia ele comprava meia dúzia mais ou menos. E bolacha de água e sal do carrinho da tia que vendia lá. E isso aí era na época da Placar na Marginal Pinheiro. Tem lá o prédio até hoje, né? Tem, né? Tá escrito Abril ainda, né? Exatamente. Bom, acho que ficamos por aqui, né? Acho que é o momento derradeiro. Foi, né? Foi. Tem mais uma foto. Tem mais uma foto. Uma foto do Christian pequenininho. Hoje mora em Miami, né? Você gostaria de morar em Miami? Eu gostaria, rapaz. Você também, me Michele? conhece? Não gostaria. Um amigo sabe do Você meu conhece apreço. Miami? Não conheço, Mas se você conhecer Miami, você mudaria de ideia. Você mudaria talvez, não sei. Mas a não pior me passa pela campanha, cabeça. a gente falou aqui do título invicto do Internacional em 1979, né? A pior campanha foi do Guará. E a segunda pior da Chapecoense, que disputou o Campeonato Brasileiro de 79. Quer dizer, 93 e 94. Então, as posições dos dois. Exatamente. 93º e 94º. Exatamente. Chapecoense, 93ª. É isso aí. E o Guará, 94º. Bom, ficamos por aqui. Não, lembrando que em 79, Esporte Clube Internacional. No ano anterior, o Guarani tinha sido campeão brasileiro. O time estava lá intacto. Exatamente. O time estava intacto. Né? Ainda o Careca estava, porque o Careca vai depois pro São Paulo. O Zenon estava lá. O Renato Pemucho também estava lá. O Zé Carlos, estava todo mundo lá. Estava todo mundo lá. Participou também o Guarani desse campeonato, que era um time fortíssimo. E era então... O Guarani em 81 tem o Jorge Mendonça, por exemplo, que foi bola de prata pelo Palmeiras. Careca e Jorge Mendonça. Fazendo uma dupla sensacional. E teve um jogo em Campinas, Flamengo e Guarani. 3-2. Exatamente, quarta-feira à noite. Todo mundo, o Flamengo só joga no Maracanã, semifinal. O Zico foi lá no Brinco de Ouro e acabou com o jogo, calou o brinco e o Flamengo vai pra final. E o Jorge Mendonça jogou muito. Foi um duelo Zico e Jorge Mendonça. Até porque em 78 o Zico perde a posição na seleção brasileira de titular, né, pro Jorge Mendonça. E era o grande duelo daquele jogo. Eles eram amigos e tal, mas existia a rivalidade. O Jorge Mendonça também foi um cracaço. Lamentavelmente morreu numa situação não muito bacana, né? Perdeu tudo que tinha, né? Ficou... Era um beberrão, né? Vamos dizer assim, né? Uma pena. O Neto ainda tentou ajudá-lo, né? Bastante no Guarani, quando o Neto foi dirigir. Isso. O Neto é um cara de um coração enorme
O Neto empregou, aquele né? jeitão dele, vocês acham que o Neto... o Neto, vocês não fazem ideia de quem é o É um Neto. cara sensacional, exatamente. Vocês não fazem ideia de quem é o Neto. Um Quem abração conhece pro o Neto sabe do que eu tô falando. Em breve a gente faz uma matéria em especial. Tem uma capa da placar aqui. Vamos tem trazer algumas o Neto, capas. vamos trazer o Neto. Vamos trazer o Neto aqui. Pra contar 88, ele vice no Guarani. Campeão paulista em 87 no São Paulo. A Campeão passagem pelo brasileiro em Bangu. 90. A passagem pelo pelo Bangu. Bangu, que foi legal pra caramba. Vamos trazer o Neto aqui um dia aqui no Revisitando o Placar. É isso aí, gente. Revisitando fica por aqui. Vocês gostaram? Eu adorei. Ótimo, espero que Mas, vocês tenham gostado. meu, esse programa é demais. É impossível é o mais não legal. gostar de fazer e é impossível não gostar de assistir. É. Entendeu? Ficar Exatamente. conversando sobre futebol. E foi especial pro torcedor do Internacional, torcedor do Colorado, que tá feliz da vida essa semana. Então, pra você, torcedor do Inter, pro Mário Sérgio, pro Adilson, fiquem em paz. O Revisitando volta na próxima semana com mais um conto especial, né? Quem sabe o Corinthians. Pode Faz ser? tempo, não falamos tempo. nada do Corinthians aqui. Não teve revisitando o Santos. Corinthians. Não, Santos. não, Pode ser o você Santos. mencionou o Roberto Pasco, ele mencionou. Ah, E eu beleza. mencionei o Adilson. que O jogou no Adilson Corinthians. também, jogou no Corinthians, é Exatamente, verdade. E o Corinthians que não disputou o Campeonato Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Você falou também. Exatamente. Valeu, gente. Na próxima semana tem mais Revisitando o Placar, sempre aqui. Ah, e deixa o seu like. Deixa o seu like. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, paciência, mas deixa o seu like também. Abraço. Boa. Obrigado, senhores. Valeu. Ficou legal, hein, cara? Pô, vocês acham? Porra!